Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou instrutora de matemática da Solidária e a aula de hoje a gente vai tratar da função crescente e da função decrescente. Olá, gente, tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula, que é sobre função crescente e decrescente, né? Vou começar primeiro pela crescente. Coloquei aqui 3 exemplos com um gráfico, a lei e a tabela para vocês me falarem o que elas têm em comum. Por definição, a função crescente é quando, à medida que o x vai aumentando, o y também vai aumentando. A gente pode perceber isso nas tabelas. Olha aqui, à medida que o x vai aumentando, o y também vai aumentando. Olha aqui, quando o x era menos 3, o y dele era menos 6. Mas aí quando já vai para o zero, o y dele é zero. Então, isso significa que aumentou, né? À medida que o x aumentou, ele aumentou 3, o y aumentou 6. Então, à medida que um aumenta, o outro também aumenta. Isso a gente também pode perceber em todas essas outras aqui. Olha, o x está aumentando, o y também está aumentando. Na direção que o x está aumentando, o y também está aumentando. Enfim, como que a gente pode perceber isso na lei? Na lei, a gente vai perceber que o a é sempre maior do que zero nas funções crescentes. Mas por que isso? Porque quanto maior esse x aqui for, maior a imagem também vai ser. Porque, olha, vai ser um número maior que vai ficar somando com 3. Se eu somar 0 com 3, vai ser 3. Mas só que se eu somar 3 com 3, vai ser 6. Então, à medida que eu aumento esse x, essa soma aqui também aumenta. Mesmo quando eu estiver diminuindo do x, porque igual se o meu x for 1, por exemplo, aqui, vai ser 3 vezes 1 menos 2, ou seja, vai ser 3 menos 2, que vai ser 1. Agora, se o x for 3, vai ser 3 vezes 3, que é 9, menos 2, que é 7. Então, mesmo que o b seja negativo, nessa relação aqui da função afim, que é f de x é igual a x mais b, mesmo se o b for negativo, a partir do momento que o a é positivo, cada vez mais que o x for maior, você vai estar multiplicando esse x maior por uma coisa positiva. Então, essa soma aqui vai ser cada vez maior. No gráfico, a gente pode perceber que toda vez que a função corta o eixo x, ela vai fazer um ângulo agudo, ou seja, menor do que 90 graus. Isso tem aqui também e aqui também. Isso tem relação direta com esse a maior que zero, porque ele é chamado também, né, vocês vão ver na aula de função afim, ele também é chamado de coeficiente angular. Então, ele determina esse ângulo aqui, ele é a tangente desse ângulo, mas isso é para uma próxima aula. Agora, a gente vai falar sobre a função decrescente. A função decrescente, por definição, ela é quando, à medida que o x aumenta, o y diminui, que é o contrário do que a gente viu lá. A gente pode perceber aqui, porque, por exemplo, quando o x era menos 2, o y era 1. Aí, quando ele vai para 1, aí o y vai para menos meio. Então, você viu que aqui aumentou e aqui diminuiu. Então, isso significa que ela é decrescente. E a gente pode perceber isso nas outras tabelas também. Olha aqui. Esse menos 3 foi para 1 e o 1 foi para menos 3, entendeu? Mas e aí, por que isso acontece? É justamente pelo oposto do outro caso que a gente viu. Porque o a, que é o coeficiente angular aqui da função afim, ele é menor do que zero. Então, aqui ó, se você for olhar, todos são negativos. Isso quer dizer que cada vez que o x for maior, o total aqui vai ficar menor. Porque, por exemplo, se aqui for 1, a gente vai ficar com menos 2 mais 3, que é 1.
Mas agora, se aqui for 2, vai ficar menos 4 mais 3, que é menos 1. Então você consegue perceber que à medida que esse x vai aumentando aqui, essa parcela negativa toda aqui vai aumentando. Então, o total dessa soma aqui, do ax mais b, se o a for negativo, vai diminuindo à medida que o x aumenta. No gráfico, a gente pode perceber, então, que ao cortar o eixo x, ao contrário da função crescente, essa função decrescente vai criar um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus, ao cruzar com o eixo x. O que também, e de novo, está ligado ao fato do coeficiente angular ser menor do que zero. Então, gente, por hoje é só. Aqui estão as nossas redes sociais. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que esteja tudo certo aí. Até uma próxima aula. Muito obrigada!